Bom dia, pessoal. Eu resolvi dividir o vídeo, tá? Para falar do capítulo que traz o governo do Dutra, o retorno do Vargas e do Juscelino, porque são muitas informações e ao mesmo tempo eu tenho tido dificuldade em baixar os vídeos porque eles estão ficando às vezes extensos e estão ficando pesados, tá? Então nesse vídeo específico eu vou falar do governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Pós-Estado Novo, quando em 1945 o Vargas foi afastado do poder pela cúpula, né, principalmente militar, porque estava participando de um movimento que nós estudamos em sala de aula chamado queremismo, clandestinamente, pedindo que ele ficasse, né, e ele já tinha instaurado uma ditadura, e fingindo que apoiava as novas eleições ao lado, né, apoiando a candidatura do Eurico Gaspar Dutra. Diante da possibilidade, então, dele aplicar um novo golpe e permanecer no poder por mais tempo ainda, já estava no poder há 15 anos, os militares vão agir e o Brasil tira o Vargas do poder antes que termine o seu mandato, tá? Nas novas eleições, o general Eurico Gaspar Dutra é eleito, porque um general, a gente vê um reflexo do que acontecia no mundo. Havia terminado a Segunda Guerra Mundial, o Brasil havia participado nessa Segunda Guerra, dessa vez de maneira incisiva e muito importante, depois do vexame que a gente deu na Primeira Guerra Mundial, né? E aí, como comentamos em sala de aula, e o que acontece? Isso se reflete nas eleições. O exército fica com uma imagem muito positiva e as pessoas então depositam as suas esperanças num general, que é o Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra. O governo dele vai de 1946 a 1951, porque durante o governo do Dutra é elaborada uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que foi promulgada, ela foi aprovada, ela não foi imposta, né? Diferente de ser outorgada, e ela vai trazer uma modificação com relação ao mandato presidencial, que agora, ao invés de 4, serão 5 anos, por isso ele fica de 46 a 51 no poder, tá? Mas outras modificações são feitas a partir dessa Constituição de 1946. Por exemplo, há uma redemocratização do Brasil que tinha passado pelo Estado Novo de 37 a 45, com o governo Vargas, que deu um golpe, né, que nós estudamos. Depois eu vou gravar um vídeo falando da era Vargas, tá bom? Mas para seguir o cronograma de vocês, eu tô falando do Dutra e seguindo o caminho, tá? Essa redemocratização, ela é trazida porque eles retomam o federalismo. Lembram, o Vargas havia colocado interventores militares nos estados, reduzindo a autonomia desses estados brasileiros. Agora, no governo Dutra, com a Constituição de 46, há um retorno do chamado federalismo que devolve essa autonomia para os estados, tá? Ou províncias, como alguns ainda costumavam dizer naquele momento. Ainda continua se proibindo o voto de analfabetos e militares de baixa patente naquele momento, tá? E, inclusive, as mulheres que tinham conquistado o direito ao voto em 34, em 32 no Código Eleitoral, 34 na Constituição, em 46 o voto da mulher passa a ser obrigatório, porque antes nem obrigatório ele não era, tá? O governo do Dutra vai ter uma postura completamente diferente da postura do Vargas. O Vargas tinha como característica do seu governo um nacionalismo exagerado, né? Diferente do que vai fazer o Dutra, por exemplo, que vai abrir as portas do Brasil para o capital externo. Uma propaganda política que ele vai fazer é o Plano SALT, que seria investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Só que sem recursos necessários para tudo isso, ele vai investir mais na questão do transporte, tá, do que saúde e alimentação. Transporte e energia. Por exemplo, a construção da rodovia Rio-São Paulo, que leva o nome do presidente Dutra, tá? Ele não vai cumprir todos os programas de governo. Surge a Escola Superior de Guerra, na época do governo Dutra, e nós vamos ver também uma dificuldade muito grande que os trabalhadores vão enfrentar, porque embora houvesse a consolidação das leis do trabalho desde o governo do Vargas, que estipulava jornada de trabalho, férias remuneradas, carteira assinada, eles vão ter péssimas condições de trabalho durante o governo Dutra, principalmente os operários, os trabalhadores urbanos, e vão ser proibidos de qualquer manifestação. Porque o mundo estava dividido, como nós vimos no vídeo de Guerra Fria, entre capitalistas e socialistas comunistas.
qualquer manifestação popular era vista como um cunho ideológico comunista. Então eles proibiram as greves desses trabalhadores no governo Dutra. E eles continuaram ali, né, agindo inclusive na clandestinidade, porque, segundo Dutra, que vai se aliar cada vez mais ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos durante esse contexto de Guerra Fria, o Partido Comunista do Brasil volta a ser clandestino, ele volta a ser ilegal, tá? Vai ter uma aproximação então muito grande com o chamado liberalismo, inclusive o Dutra e o Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época, vão se aliar perfeitamente. O Truman chega a visitar o Brasil e os impactos dessa visita do Truman, do presidente dos Estados Unidos, ao Brasil, são muito claros. Primeiro, um alinhamento definitivo do Brasil ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o rompimento com a União Soviética, com as relações diplomáticas ou qualquer relação que houvesse com a União Soviética. O Partido Comunista do Brasil se torna legitimamente ilegal no Brasil, proibindo-se greves dos trabalhadores urbanos inclusive, tá? E aí a gente percebe, portanto, que vai ter uma entrada tão grande de produtos estrangeiros, principalmente norte-americanos, que muitas das reservas brasileiras, da moeda brasileira que ele tinha conseguido durante a Segunda Guerra, vão ser exauridas, vão chegar ao fim, tá? Então isso vai inclusive colaborar para que Getúlio Vargas conseguisse ser eleito nas eleições de 1950 e retornasse em 51 como presidente novamente, mesmo tendo agido com extremo autoritarismo e decretado Estado Novo, ficado 15 anos no poder, tá? Lá desde a Revolução de 30 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Vai colaborar porque, diante de algumas atitudes do Dutra, que vão deixar todo mundo insatisfeito, o povo vai votar no Vargas de novo. E ele vai ser eleito com mais de 48% dos votos. Durante o período que o Dutra esteve no poder, Getúlio Vargas nunca abandonou a política, tá? Embora ele não tenha tido participações tão efetivas, mas ele chegou a ser eleito para o Senado, embora quase não fosse, ficava mais recluso na sua fazenda. Muitos dizem que, inclusive, criando estratégias políticas para que de fato ele fosse eleito e retornasse ao poder em 51, ficando até 54, quando ele comete o suicídio no dia 24 de agosto, que nós vamos comentar num próximo vídeo, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês, vão fazendo anotações, porque assim fica mais fácil, tá? Vou desligar aqui, fiquem com Deus.